ele tem pastoreado. Quando eu não estou pastoreando, eu já passei por 4 congregações. Eu sei muito bem o que é isso no campo. Você está num lugar, daqui a pouco vai para outro e assim. Eu já passei por 4. Eu já fiz uma pequena história no campo. 8 anos na superintendência da escola dominical, 15 anos dando aula no seminário. Só essa matéria foi 15 anos direto, interrupto. Então, uma pequena história do campo. 2 anos passei como presidente de mocidade. Na época era presidente do campo, da mocidade, da juventude. Nós louvamos a Deus porque é um ministério de mais de 30 anos. Talvez você não tenha isso de idade, mas é o que eu tenho de ministério. Então eu acho que a gente tem um pouquinho para poder passar. Apocalipse, capítulo de número 20. Fique de pé para descansar nesse banco confortável. Versículo 11 em diante, vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 20, a partir do verso de número 11. Eu tenho ministrado o seminário com data show. Hoje pela manhã até justifiquei aos irmãos, mas para quem não estava aqui, e estamos aqui já combinando de quarta-feira fazer o encerramento e eu vou trazer o data show, vamos trazer algumas imagens, vai ser muito bom a presença e a participação de todos, em nome de Jesus. Quem achou, diga aleluia. Aleluia. Mas quem achou, diga aleluia cantando. 1, 2, 3. Aleluia. Alguém desafinou, não foi? Capítulo de número 20, a partir do 11. Vamos ler, fazer uma leitura responsiva. Então vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, da presença dele, fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que era da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todos aqueles que não foram achados escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Diga misericórdia. Podeis tomar assento. Quem tem a apostila, página de número 11. Vamos falar sobre a grande tribulação. A igreja pela manhã foi arrebatada. Quem não veio perdeu a aula. Mas quantos creem que você vai ser arrebatado? Quantos creem? Quantos creem no arrebatamento da igreja? Eu creio. Eu creio que talvez o pastor não tenha a oportunidade da bênção apostólica. Eu acredito que nós fazemos parte de uma igreja do arrebatamento. Eu acredito que nós fazemos parte de uma geração do arrebatamento. A Bíblia diz: passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Eu creio que nós somos a geração que seremos arrebatados e subiremos para encontrar com o Senhor dos ares. Aleluia. Você já percebeu que os dias estão sendo abreviados? Os dias estão sendo abreviados. Antes, quando você começava um ano, você se programava, se projetava para chegar até o fim, e todos aqueles projetos
que eram elaborados. Todas as pessoas que têm contato com OVNIs, discos voadores, são pessoas envolvidas com espiritismo, pessoas envolvidas com magia negra, são pessoas que teve experiência com espíritos, e são espíritos malignos. ET, disco voador não existe, e ET é demônio. Assim como é demônio também, pula sem cabeça. Demônio. Saci Pererê são demônios. As pessoas vão dando nome aos demônios para enganar, para torcer a verdade. Tem crente que acredita nisso, irmãos. Nós tivemos um debate uma vez lá na sede sobre ET, disco voador. Existe ou não existe? Foi aquela pergunta, tinha crentes que escreviam uma perguntazinha e falavam assim: pastor, quando a igreja for arrebatada, nós seremos arrebatados no disco voador, porque a Bíblia diz: existem pastores que são ufólogos, pastores que são ufólogos. Quando pega o texto de Ezequiel, quando fala sobre uma roda, sobre outra roda, e aparece ali, fogo, fala assim, ali está. Uma roda sobre outra roda é disco voador, e o fogo ali são a luz, é a luz. Pastores ufólogos. A mensagem que está sendo pregada é para enganar a muitas pessoas. O grande mistério que existe no planeta Terra: o desaparecimento de milhares e milhões de pessoas. Pessoas que saem e não voltam, pessoas que vão ao trabalho e não voltam. Uma cidade inteira desapareceu no Triângulo das Bermudas, na Ásia. Tripulação desaparecem, aviões desaparecem, pescadores que passam por ali desaparecem. O corpo de Ulisses Guimarães desapareceu aqui, no Triângulo das Bermudas, por lado aqui do Nordeste. Pessoas que fazem pacto satânico. Na maçonaria, há pessoas que fazem pacto satânico, quando chegam a um certo grau, desaparece seu corpo. Assim foi Ulisses Guimarães, e assim são outras pessoas também. Satanás, no campo espiritual, no mundo espiritual, ele não está brincando. Recentemente tivemos uma experiência de uma jovem que fez um pacto satânico com um bruxo lá nos Estados Unidos, e quando o bruxo se incorporou nela, não se manifestou não, se incorporou nela, tomou o corpo dela, falou para ela ser liberta. Fulano, aí falou o nome da pessoa, olha como que o diabo é sujo. Fulano de tal tem que vir aqui nos Estados Unidos, na rua tal, assim, 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 e ter comigo uma audiência. Aí eu deixo ela. Existe no campo espiritual mistérios que nós não temos explicações. Existe no campo espiritual muitos mistérios. Pessoas que somem, desaparecem. Foi dele? Foi disco voador? Não. Mundo espiritual. Demônios. Quando a igreja for arrebatada, o anticristo ele vai surgir, vai aparecer, que ele sabe uma das notícias ou uma da forma que ele vai usar, o estratégia que ele vai estar, já está se preparando para que isso ele possa divulgar e propagar em edição extraordinária. Ele vai entrar através da mídia, televisão, internet, ele vai em edição extraordinária. Senhoras e senhores, nós temos aqui um homem que tem a resposta para todas essas questões. O desaparecimento de milhares e milhões de pessoas, ele vai falar. Ele entra em cadeia de edição extraordinária. Quem estiver aqui vai ver e vai ouvir. Eu não quero estar aqui, eu quero subir. Assim como aconteceu há tempos atrás no Triângulo das Bermudas, assim como aconteceu o desaparecimento de milhares de pessoas, agora em uma escala maior, desapareceram em vários lugares, e isso foi os ETs, isso foi o disco voador. Poderá ser um dos argumentos que ele vai usar, de sorte que aqueles que ficarem aqui, ele vai convencer até aqueles que são escolhidos. A igreja sendo arrebatada ficará aqui duas classes de pessoas: são os judeus
e os gentios, e ficarão também os remanescentes.